Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos juntos nessa jornada missionária, nesse novo caminho. Quero convidar você mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Sempre que você fizer isto, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e vai enviar para mais e mais pessoas. Eu sou o Padre Valnei, diretor espiritual da comunidade Servos da Divina Misericórdia, membro do Instituto Rainha do Clero, que tem por carisma o cuidado com padres diocesanos, zelar e cuidar do padre sem julgamento. Esse é o nosso lema. Você é nosso convidado a rezar por nós, para que Deus nos conceda uma casa para cuidarmos de sacerdotes. O evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que sentem que pertencem ao reino. O joio são aqueles que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros a pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o Evangelho vem lembrar da parábola do joio, do trigo. Jesus que lança a semente. E o que é interessante aqui é afirmar, porque Jesus mesmo afirma, a aparência tanto do trigo como do joio, como eles se parecem demais. Mas é muito importante perceber que esse ato de ser, o fato de ser similares do ponto de vista agrícola, né? O agricultor olha para o joio, olha para o trigo e vê semelhança, mas a essência, na essência que nós vemos os frutos, né? Muitos de nós somos cristãos, mas nós só percebemos os frutos na essência, porque pode ser cristão pela aparência ou aparecer apenas aparência de cristão. Então, existe semelhança sim entre o bem e o mal, mas a essência é bem clara do que é bem, do que é mal. E Jesus explica aqui essa parábola porque os discípulos pediram: explica-nos a parábola do joio. Jesus diz aqui que aquele que semeia é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino de Deus. É os que pertencem a Deus. O inimigo é o maligno. O joio é o diabo. Ou seja, Jesus deixa bem claro o que é o joio. O joio é o diabo.
o trigo é Deus. Então, nós somos provocados hoje para perguntar, bem propício à palavra de Deus, para que nós nos questionamos hoje, o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu fiz ontem, simbolizou, representou o trigo ou o joio. Se eu me digo que eu sou de Deus e ajo com a ação do trigo, então eu não sou de Deus. Porque ninguém que é de Deus pode simplesmente fazer o mal e está tudo bem. Se caso fizer algum mal, não pode estar tudo bem. Não é possível se satisfazer com o mal feito. Então hoje nós somos chamados a parecer que é de fato trigo, parecer que é joio. Ou seja, a aparência são semelhanças. Porém, a essência, como digo, mostra quem de fato você é, de Deus ou do demônio. É muito triste dizer isto, né? Mas nós precisamos de um ponto de partida aqui. Eu preciso ter discernimento e perceber que nem tudo que eu quero é bom. Nem tudo que eu desejo eu tenho que cumprir. Eu tenho que discernir. Eu tenho que perceber. Vou dar um exemplo. Se você pega um copo de água e bota uma gota de qualquer corante, de qualquer cor. Aí bota uma gota, não surgiu efeito nenhum, mas colocou outra gota, não surgiu efeito, vai botando gota, gota e gota, quando você vê, já não está cristalina como antes. Assim acontece conosco. Se nós nos acostumamos a viver para o mal, fazendo pequenas maldades ou grandes maldades, e nada sentir no nosso coração o peso da maldade que praticamos, nós vamos normalizá-la. Ela vai tornando-se normal. Fala-se mal dos outros, criticam alguém, é alguém que prejudica alguém, tira coisas de alguém para ficar bem na fita com as autoridades da igreja. Nós vamos normalizando o mal. Embora você tenha aparência de bem, mas você faz o mal, porque normalizou o mal. Então, o joio e o trigo se parecem com aparência, mas na essência não. Na essência não. Então, que hoje a palavra de Deus nos ajude a termos a coragem de perceber que nós não podemos fazer o mal a quem quer que seja, ou desejar o mal a quem quer que seja, e simplesmente comungarmos Jesus, simplesmente acharmos que está tudo bem. O grande problema das pessoas está aí. Elas continuam indo à igreja e devem continuar indo. Porém, ir à igreja é fonte de conversão. Eu vou para a igreja porque de lá eu recebo o que é necessário para a minha conversão, para a minha mudança. Se eu faço mal, agora eu faço bem. Ou seja, houve essa mudança. Eu vou dar mais outro exemplo que talvez possa nos ajudar. Se eu percorro um caminho dentro da mata, primeiro dia tudo bem, no segundo dia eu vou pelo meu caminho, está tudo bem, mas no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, aquele caminho que eu fiz, o mato começa a se baixar, e aí eu vou trilhando o caminho de sempre. O fato de eu trilhar o caminho de sempre, eu fiz uma mudança naquele mato. Eu fiz uma trilha. E aí eu faço essa trilha, eu caminho para essa trilha e passo a não perceber quantas marcas eu deixei para que aquele caminho pudesse acontecer.
Porém, amados irmãos, nós somos chamados a questionar e perguntar quanto mato, quantas pessoas eu tenho passado por cima e não percebido, e fazer com que aquele caminho seja natural, ser joio. Na minha comunidade nós costumamos brincar com as pessoas quando diz assim, quando alguém vem falar alguma coisa, alguma brincadeira talvez não adequada, ou fazer algum comentário sobre alguém, nós chamamos, já vem o joio, lá vem o joio. E é muito triste você ser o joio, né? Ser o joio, ou seja, agir pelo mal e para o mal. Então que hoje a palavra de Deus possa nos formar para que essa explicação do nosso Senhor nos leve verdadeiramente a uma experiência de viver aquilo que o trigo é para mim e para você, nosso Deus. Façamos o bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero te convidar, amados irmãos, para no dia 16 de agosto estar comigo, junto com a comunidade serva da Divina Misericórdia, para o nosso segundo encontro chamado A Nossa Igreja é Linda. Você é o nosso convidado a participar conosco. Venha, será no dia 16 de agosto, como disse, na Avenida Parque das Águas, número 12, Guapimirim. Você e sua família são os nossos convidados. Venha participar conosco. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.